Boa tarde, seja muito bem-vindo. Está no ar o Bola na Rede, um programa feito especialmente para você. Falando de futebol com muita informação, comentários e descontração. E vai ter Palmeiras e Botafogo no Mundial de Clubes. O bicho pegou ontem para o fogão e o Palmeiras. Jogadores do Atlético vão ter mais uns dias de folga. E o Cruzeiro no aguardo de negócios. O Atlético venceu o líder da Série B. Vem com a gente. Participe e mande sua mensagem. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513, na Valinet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos na Rádio América, FM 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço a você, ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte, e você, espectador que está no nosso YouTube, TV Horizonte. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp. Esse número você tem que guardar no seu celular, na agenda, 31 99680 2910. Vamos juntos com o apoio na produção de Luiz Barcelos. E de novo, começou o chororô. E assim, um chororô encampado por muito jornalista brasileiro. Parece que os caras, não vou nem falar mais síndrome do vira-lata, mas tem uma necessidade de depreciar o que acontece aqui no nosso futebol e minimizar, diminuir aquilo que a gente conquista, porque lá fora os caras estão, não, nós estamos cansados, terminou a temporada, tá todo mundo mal e tal, não temos intensidade. Que conversa para boi dormir. Estão jogando com vontade, comemoram as vitórias. Se não quisesse, não estariam no Mundial as equipes da Europa. Estão lá porque querem, porque dá projeção, dá dinheiro, representa, mostra a marca para o mundo. Um exemplo é o tanto de torcedor brasileiro que tem hoje, quase que como primeiro clube, aquelas grandes equipes da Europa. Então isso é balela, isso é conversa. Sabe o que me lembra isso? É igual agora, os baluartes, os defensores da moralidade, da ética do nosso futebol, que ficam, não, tem que ter o fair play financeiro. Sabe por quê? Porque de repente aperta lá para São Paulo e Minas, e aqui a gente vê uma realidade que tem expectativas, tem um Pedrinho investindo no Cruzeiro, e aí os caras querem agora o fair play, mas mamaram durante todo esse período, achando bom que quando não existia o tal fair play financeiro. De novo, hipocrisia demais. E de cara eu rolo para ele, para Jaime Júnior, o nosso, eu não sei se é laranjinha ou acerola. Que legal, com a blusa aí da Rádio América. Laranjinha. Laranjinha. Você pode ser o acerola, viu, Emerson? Com muito prazer. E aí eu te pergunto, seja muito bem-vindo. Você tem dormido tarde, tem acompanhado o Mundial, esse Mundial que está sendo um problema, porque esses jogos são tarde. E como é que você vai dormir depois daquele Palmeiras? A emoção que mexe com a gente, o dia inteiro. Aí você vai... E aquela chegada do Palmeiras no final, estava perdendo, muda tudo. Você está dormindo bem, Jaime Júnior? E está acompanhando o Mundial? Ô Júnior, um abraço para todos que nos acompanham, os colegas de bancada, para você também. Eu diria para você o seguinte, primeiro, eu tô com uma inveja gigante dos brasileiros que estão lá. Era pro Galo estar lá, né? Ô Galo, que vacilo. Mas o fato de invejar os brasileiros que estão no Mundial não vai fazer com que eu diminua o que os brasileiros estão fazendo. Pelo contrário, vou exaltar. Parabéns aos brasileiros que estão disputando o Mundial, estão fazendo bons jogos, estão superando as expectativas nossas aqui no Brasil e também as dos europeus. É um fato, eles estão em fim de temporada, nós estamos no meio dela. E aí, é evidente, temos uma vantagem física em relação a eles. Isso é fato. Assim como nós, quando vamos disputar aquele Mundial do fim do ano, a gente também chega cansado de uma temporada extenuante com muito mais jogos do que os europeus, não é verdade? Então, isso tem de ser levado em consideração? Sim, tem de ser levado em consideração, mas não pode ser a única explicação para o sucesso dos brasileiros. E isso é querer diminuir o que os brasileiros estão fazendo.
É porque que eu tô com uma baita inveja e gostaria tanto de estar lá, que eu não vou reconhecer o ótimo futebol e as boas coisas que o Brasil está fazendo. A Europa nos respeita mais depois de tudo que está acontecendo até agora. Boa! E agora para ele, para o nosso Sean Connery, ou o nosso Ancelotti, Antônio Vécio. Antônio Vécio, que hoje estava dando uma aula de negócios. Antônio Vécio, você que entende muito de gestão, quando você tem um funcionário, ele está cansado, você coloca ele para descansar, teoricamente ele depois vai ter que render mais. E parece... Não, mas tudo é um passo cada vez. O Jaime já quer chutar a porta. Não, aí por que eu falo isso? Os jogadores do Atlético falaram, se a gente cumprir uma meta, ganhar do Ceará e do Inter, a gente quer ter o fim de semana, prolongar, descansar uns dias a mais. E eu acho que isso vai ser muito positivo para o Atlético, porque muito foi falado o seguinte, sem demissão dos caras do Atlético, Jaime Júnior. Não, nesse caso não. Agora caiu a casa do Jaime Júnior, que ele já estava todo afoito, ansiosinho, agora ele já deu 2 passinhos para trás. Aí o Atlético vai descansar. Aí o Atlético vai descansar um pouquinho mais e é aquilo que os jogadores e a comissão e todo mundo avaliou, que era o que o Atlético mais precisava. Recuperar as energias, e aí mental, emocional, para tudo. Ou seja, que parada boa é o que a gente espera que funcione para o Atlético. Júnior Brasil, Jaime Júnior, Emerson, rapaziada aqui, todos aqueles que estão nos assistindo aí, abraço para todos, excelente terça-feira. Você disse um negócio chamado férias, descanso. A CLT ela é muito clara nisso aí. Todo e qualquer cidadão ele precisa de alguns dias de férias para recarregar as baterias e voltar com a energia total. Eu acho que o Atlético, ao invés de voltar na quinta-feira, voltar na segunda-feira, é excelente, porque o cara vai aproveitar mais alguns dias com a família, porque a partir de julho agora, o futebol vai ser pesado, teremos muitas rodadas e a rapaziada, o que eles menos vão fazer é conviver com a família. Então, esse momento é o momento de reconhecimento. E a gente bate palma para o Cuca, que é o líder do grupo, que libera essa turma. Agora a turma, com certeza, como teve os objetivos alcançados, que foi o caso de vitórias, isso é uma premiação. É a mesma coisa do bicho de antigamente que se dava para o jogador correr dobrado e ganhar o jogo. Então essa folga vai servir de inspiração e de motivação para trazer o grupo para o treinador também. Boa! E aí eu passo para ele o nosso músico Emerson Jorge. E aí, Emerson Jorge, seja muito bem-vindo. Você que vai alegrar o fim de semana de muita gente. O Cruzeiro também devagar nas negociações. E agora um detalhe, uma notícia interessante. O Rodriguinho, aquele que veio do América, contratado pelo Cruzeiro, ele falou, olha, eu não quero sair não. Ele recebeu sondagens, eu quero ficar. Acredito que eu ainda vou ser útil ao clube. E o clube também entendeu que ele pode ser útil. Então o Rodriguinho, que a gente até há pouco tempo aqui no programa falamos que ele não virou, ele pode virar, porque ele tem a confiança do clube e ele quer ficar. O desejo do jogador é importante. E aí? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, meus amigos aqui no estúdio. Pessoal que está do outro lado da telinha, pelo YouTube, na TV Horizonte, ou na escuta pela Rádio América. Estamos juntos por mais um dia aqui. E sobre o Rodriguinho, eu acho uma boa opção deixar ele, tá? No elenco. O futebol é dinâmico demais, né? As coisas podem mudar e o Cruzeiro pode precisar desse jogador, que é um jogador rápido. Ele foi muito pouco utilizado, né? Mas eu acho que nessa sequência de jogos que virão, né? Após a calmaria agora, para a pausa da Copa do Mundo de Clubes, ele pode ser, sim, bem utilizado e tomara que ele renda, né? Tá certo, fala, Verso. Um detalhe interessante que ele está falando, se eu tivesse no lugar do Rodriguinho, eu ia brigar para ficar no Cruzeiro. O time está com um ambiente bom, uma estrutura fantástica, pagamento em dia, quem não quer com ficar, possibilidade né? de você jogar em um time grande que pode vir até ser campeão, por que sair? Então vamos batalhar, porque todo time aí está com salário atrasado, amigo. Agora, tem torcedor que está acendendo vela e que assim está rezando, não quer briga, porque o Peralta está viajando para o Paraguai, pode acertar lá. E o Cruzeiro se livrar de um jogador que não deu certo. Essa informação, quem passou foi a turma do Central da Toca, dizendo que ele já viajou buscando um acerto lá com o Cerro. Então, assim, todo não sucesso tem mais para espaço ele. Aqui, né? Não, ele não conseguiu jogar, eu estava falando hoje com o Luiz, não jogou no Furacão. Eu acho então, que ele teve boas chances, inclusive, né? Não foi muito, não, aqui. Estávamos avaliando, acionado, a gente né? vai falar depois de Cruzeiro. Mas Gamarra, Peralta, Lautaro, 3 gringos que não viraram. Agora, eu viro para cá para falar do Mundial, dos jogos de ontem aqui na telinha. Vamos ver aqui
A gente está focando aqui nos brasileiros, tá? O resto não interessa, não. Botafogo, ele perdeu para o Atlético de Madrid. Não gostei, sobretudo no primeiro tempo, não achei legal, mas o Botafogo foi o que ele podia fazer. No segundo tempo, o Botafogo arriscou mais, podia até ter feito gol. E aqui o Palmeiras 2 e o Inter Miami. O Palmeiras, mais uma vez, ficou, acho que, devendo em termos do futebol. Até o Abel falou muito sobre isso, a expectativa quando o outro time às vezes impõe um pouco mais, você não consegue retribuir, fazer a trocação devidamente. Mas na hora que precisou reagir, o Palmeiras foi para cima, ferveu, ficou um jogo quente, emocionante, quase que chegou, inclusive, a vitória. Então Paulinho eu gostei. Paulinho fazendo gol e apareceu bem. E aí a gente vai ter hoje à noite o Flamengo e o Los Angeles às 10 horas. Agora eu pergunto, vocês assistiram um pouquinho, viram? Começa com você, Jaime. Vi um pouquinho de Botafogo e Atlético de Madrid. Mas confesso que eu, com inveja danada, fico olhando aqui, fico com raiva, eu desligo a televisão. Mas calma, que o Atlético ganhou ontem do Botafogo. Atlético de Madrid. É a piadinha dele, você ignora. Tem que ter um programa. Eu assisti o jogo. Ele resolve ser cruel, hora com ele. Porque eu gosto muito do Jaime, ainda mais de Laranjinha aqui, é um cara fantástico, bom amigo, ganhou na loteria, o homem de Matozinhos. Gente, rapaz. Aqui, ó, revelação bombástica. Não foi o Jaime, foi a esposa do Jaime Júnior que ganhou 127 milhões. Na Mega Sena em Matozinhos. Pode ligar e pedir dinheiro pro homem. Eu tava lá na Europa uma hora dessa, se ganhasse uma grana dessa. Você é humilde, você estaria com a gente, você não ia abandonar o programa, não. Eu ia estar lá, assim, vamos agora à Europa com o Jaime Júnior, lá de Portugal. Você está onde, Jaime? Hoje eu estou em Portugal, mas semana que vem eu já Mas amanhã na Espanha. Cada dia um país. E aquele bacalhau na sua tomando frente. um vinho do porco com um bacalhauzinho norueguês. Tal. Esse povo só quer comer e beber. Você quer falar alguma coisa aqui? Só falando aqui do Palmeiras. Então fala que nós temos que ir embora. Vocês ficam aí num lero danado. O tempo passa, o tempo é dinheiro. Eu assisti o jogo Palmeiras e Inter Miami. Para mim foi uma grande surpresa ver esse time do Inter Miami. Eu imaginava que seria um monte de idoso jogando. Mas, cara, os caras têm esquema de jogo. Tem Messi lá, pô. Tirando o Suárez, né? E tem o Mascherano. Mas arrastando. E tem o Mascherano. Ele fez que arrastando. Fez o gol arrastando. Arrastando. Viu? Tem o Mascherano, que é um cara que, Conhece como jogador, eu fui fã incondicional dele, jogou muito no Corinthians, jogou muito no Barcelona. Ele, como treinador, montou um time arrumadinho, cara, deu prazer. Só que o Palmeiras... arrumadinho ou feio ajeitadinho? Não, depois desse... Só que o Palmeiras deixou a desejar, mas na hora que ele quis jogar a bola mais para o final, quase que ele chega à vitória. Rapidamente sobre os dois jogos que eu acompanhei, o Botafogo, eu gostei da postura do Botafogo. Sabe? Eu acho que eles entraram jogando com regulamento, né? Podia perder ali de 2 gols e tal. Então, acho que defenderam muito bem, não conseguiram segurar no final. Mas, de toda forma, tiveram chances de empatar o jogo, de até ganhar o jogo, né? Em algum momento ali. O Botafogo, acho que está muito bem, os caras estão muito bem centrados ali. Palmeiras, rápido, Palmeiras. Para essa sequência. O Palmeiras, inclusive, vão se enfrentar, né? No sábado. Sábado. O Palmeiras, eu achei que entrou muito desarrumado, né? O Abel colocou algumas opções que não funcionaram. Marcos Rocha, que não vinha jogando, né? Escalou um evangelista ali, que é segundo volante, de um lado de um outro segundo volante. Tentou inventar e não deu certo, e depois voltou atrás. Que bom que o Paulinho se deu bem ontem, né? A gente está esperando que ele renda no Palmeiras, e ontem foi um dia bom. E o Palmeiras passou em primeiro. Vão se enfrentar aí no sábado. Né? Era o Galo. Você não fala mais nada, não, Jaime. Já sei que você está com inveja, Jaime. Já sei. Você já falou. Ô, Júnior, você também não fala mais nada, não, que nós já estouramos. Ó, o Palmeirense... Você fala passou a bloco, hein? Ó, e na sexta tem mais um sorteio para você, uma bermuda com elastano. Um elastano macio, proteção V, ideal para atividades e com compressão. Você tem que mandar a sua participação dizendo que quer ganhar. 99680-2910. O intervalo é rapidinho, eu nunca vi 3 caras tão desorientados, querendo falar tanto igual esses 3. Rapidinho. Vamos continuar conversando Vamos começar a nossa resenha aqui. Valeu, galera. Porque o torcedor do Palmeiras Fui, muito vai, aperto, tchau. hein? De volta, o seu Bola na Rede, você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Cadê seu Zap? Pra onde ele foi? Traz ele pra cá, 31996802910. Sexta, tem um sorteio sensacional dessa linda bermuda da CSA. Olha aqui, com bolsos. Tem bolso aqui para você colocar seu celular. Protege do frio, põe elastano, macio, protege também dos raios UV.
Compressão ideal para a sua atividade física, seja na bike, seja correndo, vai melhorar seu rendimento. Acesse o Insta, @CSA Esporte, mande sua opinião, diga, eu quero concorrer ao sorteio da bermuda da CSA. Falando nisso, a gente vem para cá, para a telinha, tá aqui o Paulinho, boa tarde a todos. O tempo está passando e o Atlético não traz reforços. Só espero que não vão inchar o elenco de novo. Acho que não, viu, Paulinho? Acredita em contratações pontuais. Marco Aurélio, boa tarde, Júnior Brasil, Emerson Jaime, Antônio Vécio e Emerson. Ele está com moral. O Marco gosta do Emerson. Tamo junto, Marco Aurélio, tamo junto. Apesar de que, ele é atleticano, mas gente boa. Tamo junto. Grande Marcão, é impressionante como as categorias... Eu falo porque você está aqui representando o outro lado da bancada, mas você recebe o abraço dele com carinho. As categorias de base do Galo não tem valor, trouxe o Vitor Hugo em fim de carreira para a zaga e o Rômulo nem é lembrado. Ele jogou alguns jogos. Na época do Milito, ele chegou a improvisar a batalha de zagueiro, sendo que o Rômulo pode ser uma fonte de renda futuramente, já que a dívida do Galo é altíssima. Sou fã de todos vocês, uma ótima tarde para todos. Marco Aurélio Rodrigues, bairro Minaslândia. Ô Marco, você é de casa, seja muito bem-vindo sempre. Só por sua causa eu vou começar falando do Galo. O elenco atleticano vai descansar mais uns dias. Foi o acordo dos jogadores com a diretoria caso vencessem os jogos. E venceu contra o Ceará e o Internacional, tá? A turma aí. Teriam mais alguns dias, então tem o fim de semana para curtir um pouquinho mais a família. E aí eu vou perguntar para ele, para Jaime Júnior, o ansiosinho que está precisando de férias, está precisando relaxar. Você está assim, todo agitado, relaxa, entra no clima do Hulk. Como é que você está relaxando? Entra no clima do Hulk, aquelas praias, passeando de carrinho, vendo aqueles lugares bonitos. Foca, tô sem dinheiro para isso. Só na aproximação. Não, aqui. Eu vou ficar mais estressado. Vamos ali para a Lagoa da Pampulha, a gente senta aí lá. Tá bom, aí pega ali, leva um refrigerante, vamos ficar olhando os aviões, pousar. Olha ali o cara passando de bicicleta. Eu te empresto a bicicleta ainda? Aí, nós vamos para lá, nós vamos relaxar. É porque comprar bicicleta não tá dando. Não, eu te empresto. É bom isso aí pro Galo. Então. Aluguel não, Não, eu vou te emprestar. 6 mãos, então de fé. Então tá bom. Então aqui, você vai ter uma bike, nós vamos sentar lá, comer aquele pastelzinho de queijo, tomar aquele caldinho de cana que tem ali. Aí nós vamos relaxar. Você vai pagar, né? Claro, você é meu convidado, Jaime Júnior. Aqui, não vou nem falar mais nada, mas e aí, esse descanso é bom, né? A rapaziada tá com fome, você fala no pastel com caldo de cana agora. Já pensou que a água de coco que tem ali, é muito perto bom. Ali da Toca tem uma, tem outra lá na frente, tem outra muito boa. Maravilhoso. Sensacional, lá é muito bom. Então assim, nós vamos te relaxar. O Bola na Rede vai relaxar, Jaime Júnior. Então nesse embalo, muito bom e positivo essa folga para a turma. Muito, muito positivo. Agora é o seguinte, uma vez conversando com um fisiologista, ele me disse o seguinte: o ideal, o mundo ideal para ele seria que você tivesse jogos domingo, quarta, domingo e depois uma semana inteira de trabalho, sem jogo no meio da semana. Aí depois de novo, domingo, quarta, domingo, uma semana inteira de trabalho. Domingo, quarta, domingo, uma semana inteira de trabalho. É o futebol na Europa. O que a gente tem agora? Nós temos aí 30 dias sem jogos. Jogo a cada 3 dias. 15 desses dias os jogadores de férias, depois 15 dias de preparação e depois você vai para um quarto e domingo que o Atlético certamente irá passar aí 2, talvez 3 meses. O Atlético tem um mês pesadíssimo logo que voltar a bola. Fora a sequência dos adversários. O primeiro mês já é muito pesado, com decisão de Sul-Americana. Logo na primeira semana já tem uma decisão de Sul-Americana, depois vem Copa do Brasil e o próprio brasileiro intercalando tudo isso aí. Então, assim, são muitos jogos e jogos decisivos onde o Atlético, sabe, vai precisar rodar o elenco. E se não rodar, vai estressar demais a musculatura dos nossos atletas e as lesões vão voltar. O Atlético precisa gerenciar melhor esse segundo semestre do que fez o primeiro, para não ter lesão como teve no primeiro semestre. E sabe quem também tinha que gerenciar melhor o nosso futebol? A CBF. A gente encontrar uma fórmula de minimizar esse calendário para que não tenha tanto jogo encavalado, para que nosso futebol possa florescer mais. Porque a quantidade de jogos, isso aí que você falou, esse regional que para mim mata muito o futebol, acaba tirando o ápice de nossos jogadores em mais momento. Coisa que acontece na Europa. Você não vai falar disso mais não, que agora nós vamos falar do Igor Rabelo. O presidente quer diminuir os estaduais, Tem que diminuir, isso é uma necessidade há muitos anos. Igor Rabelo e Saravia têm seus contratos se encerrando no dia 31 de dezembro. E a partir da próxima segunda já podem assinar pré-contratos.
Rabelo tem sido falado no Grêmio. Ele está no Atlético desde 2019, com 199 jogos realizados e 7 gols marcados. Igor não terá o contrato renovado. Já Saravia foi contratado em 2023, fez 112 jogos e marcou 2 gols. Eu pergunto para você, Elvésio, tem que lamentar, tem que segurar ainda o Saravia, porque o Igor parece que esse já está liberado, mas assim, e até te pergunto, você concorda com a liberação dele, não concorda? Porque para mim é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar de um Vitor Hugo, mas eu, se fosse possível, eu tentaria mantê-lo, mas o cara também quer jogar, quer ser titular, quer fazer uma carreira mais, com mais vitrine, dá para entender. Se eu tivesse na direção do Atlético aí, eu manteria os 2 jogadores. Eu acho que o Saravia foi um jogador que jogou excelentes partidas, né? No Atlético, veio perder agora com o Natanael. Nós tivemos o Igor Rabelo, que teve uma contusão que avacalhou um pouco o esquema dele, mas é um jogador bom, rapaz, que veste a camisa do Atlético, tem a identidade. E como é que o Jaime vai fazer com aquela foto grandona do Igor Rabelo que está lá pendurada na parede? É bonito, não é perto pro Lianco, mas é bonito, não é? O cara boa aparência, rapaz. Eu acho que o torcedor, muitos torcedores querem ir no campo, não é só para ver o jogador, não. É ver o atleta jogando, quer ver o cara que é boa aparência, um cara que se fala muito isso, bem. Não, amigo, o futebol mudou. Mudou. Deixa eu falar. Pô, você não vai lá pra ver o Lianco jogar? Vou lá pra ver o Não, peraí. Você quer enganar quem? Você já não foi ver o Lianco jogar? Por quê? Lianco é boa pinta? Vem falar que não. Para com isso, gente. Não mente. Olha aqui, é claro que você tem um pacote aí, né? É claro que as mulheres curtem, o cara que é bonito, que tá no time e tal, mas se o cara não tiver bem, não tiver jogando bola, gente, não dá. Mas ele não deixa de ser bonito, põe isso na sua cabeça. Agora, uma coisa sobre o Igor Rabelo. Acho o Igor Rabelo bom jogador, acho jogador que poderia ser muito útil ao Atlético, mas acho, sabe, uma impressão que eu tenho, não é uma informação, mas uma impressão de que chegou o momento do Igor Rabelo ir embora, buscar novos ares. Acho que para a carreira dele vai fazer muito bem, porque vejo nele bom jogador. Mas eu acho que no Atlético ele não consegue, já deu o que tinha que dar. Sabe, ele não consegue ascender a posição de titular. Teve um momento que ele ascendeu, estava como titular, estava bem, machucou e quando voltou, sabe, a coisa não andou. E acho que para você, Rabelo, na hora que você for para o time, você vai arrebentar, porque é bom zagueiro. Agora, eu te pergunto, 2 perguntas em uma. Vocês não vão deixar o Emerson falar, não? Você disparou. O Elvésio já... Você dá uma respirada, o Elvésio já quer falar. E o Emerson tá ali, assim... Eu tô aprendendo com esses caras. Eu vou pegar o zap que o Emerson me mandou aqui. O Jaime e o Elvésio não vão deixar eu falar, não? Mas, me ajuda aí, não. Eu não falo Você nada. já tá cortado. Ô, Emerson, 2 perguntas. A primeira é o seguinte. Saravia é um jogador que eu acho que foi muito importante, ajudou muito. Não é aquele cara, ele tem uma característica muito mais de marcação. Então, em determinadas situações, ele não vai ser tão utilizado. Então, são 2 perguntas em uma. E outra, você já foi ver jogador bonito jogar? Cara, essa primeira, vou responder essa primeiro. Não, eu vou só para ver jogar bola mesmo, como o Jaime. Eu acho que tudo depende das movimentações, dos movimentos que o Atlético vai fazer no mercado, né? Eu acho que os 2 podem ficar, mas ao mesmo tempo, se contratar demais, talvez não valha mais a pena mantê-los. Tá certo. Outros 2 jogadores estão emprestados ao Atlético até dezembro. São eles: Caio Paulista e Vitor Hugo. Caio veio do Palmeiras e fez 16 jogos com a camisa do Galo. Já Vitor Hugo veio do Bahia e jogou 9 vezes. Elvésio! E aí? Esses aí não tem dúvida, né? A gente vai Um abraço. A gente vai pagar até o Uber para levar eles no aeroporto, né, cara? Esse é o mínimo que a torcida vai fazer, porque eu acho que jogador de futebol, ele só é muito bom para um clube quando ele está dando resultado. Quando ele está jogando, quando ele está fazendo gols, quando ele está dando assistências e está fazendo com que o clube ganhe. Agora, quando ele vem só para completar o plantel lá do treino, não precisa dele, não, pode ir embora. Eu não quero sua opinião da beleza dos 2, não. Eu quero que você seja objetivo. Consiga ser objetivo, sem virar e falar qual que é o mais bonito. Não, o Vitor é mais experiente, tem uma beleza madura. Não quero ouvir isso de você. Ele que sempre traz esse assunto. Eu não quero ouvir isso de você. Eu quero ouvir de você o seguinte: sem a menor saudade, um abraço, Vitor Hugo. E Caio Paulista, nem, né? Porque não, saudade nenhuma. Os 2 não fizeram um bom primeiro semestre. Quem sabe possam ter uma virada no segundo semestre, sabe? Eu também não gosto de ficar crucificando o atleta assim, não. Porque às vezes o atleta do primeiro semestre não vai bem, Você sabe? ainda tem esperança, então? Agora, eles precisam fazer por onde, né? Porque com o calendário do jeito que tá, gente, vai acabar aparecendo chance para os caras jogarem.
E quando aparecer a chance, se o cara for bem, no outro jogo ele vai ter uma chance de novo. Foi bem de novo, ele vai ter uma sequência. Então tudo depende dos caras, Vitor Hugo e Caio Paulista. Agora, se eles repetirem o que fizeram no primeiro semestre, na maioria das vezes, vai chegar no fim do ano, eles não vão ter contrato Bye bye, renovado. so long, well. Sem saudade. E o Atlético convidou o Ipatinga para disputar um amistoso na Arena MRV em Belo Horizonte em junho com portões fechados. A data da partida ainda não está definida. O Galo volta de férias na próxima segunda, dia 30, e terá 12 dias de preparação. Está aí na telinha a turma do Ipatinga para o retorno da bola no Brasileiro, que está paralisado por causa da Copa do Mundo. O Tigre se classificou para a próxima fase do módulo 2 do Campeonato Mineiro. A equipe do Vale do Aço, ela está garantida graças à boa campanha e à liderança do Grupo B. Ipatinga aqui agora não vai ter as narrações do nosso Douglas Xavier, narrador Grande lá do Vale do Douglas. Aço. Infelizmente, essa semana nos deixou, foi para o andar de cima, ainda muito jovem. Muito, Irmão do muito. meu amigo Osmar Xavier, radialista também lá de Valadares, trabalhou na Rádio Tatiaia do Vale do Aço e, infelizmente, nos Sim. deixou muito novo. Muito novo, e quando a gente ia lá, ele às vezes encontrava com a gente, dava apoio. Então, assim, sentimentos aí à família. 51 anos só, um câncer pegou Muito novo. arrebentando, coitado. Muito novo. Infelizmente, coisas da vida, né? Meus sentimentos aí à família. Aí eu te pergunto, Emerson, querendo ou não, esses amistosos ajudam, né? Porque você vai encontrar um time diferente e uma equipe que hoje vive um bom momento. Não dá para virar e falar o Ipatinga, até porque ele sobrou tendo a melhor campanha nesse módulo 2. Sim, e mantém também, né? Mantém essa pegada de um time que está funcionando bastante e consegue ter mais opções no elenco que possam ajudar na hora que estiver valendo. Legal. E as Vingadoras venceram na estreia na Arena do Galo por 1-0, vitória pelas quartas de final do Brasileiro Série A2. O gol foi da Geisna. 2.906 pessoas assistiram ao jogo. No dia 5 de julho, as equipes se enfrentam em Salvador e com um empate, as Vingadoras garantem a classificação às semifinais e a vaga para o Brasileiro A1. Você quer falar alguma coisa? Porque claro que eu quero. Você tá dócil hoje. É Eu claro. vou aqui. Você sabe o que eu vou fazer? O Atlético é notícia. Não. O Vou Atlético pegar sempre aqui o tem Jaime, notícia. ó. Vou pegar aqui, ele tá amarrado. Acabou. Ele não fala mais. O Galo é notícia. Eu quero dizer uma coisa aqui, Júnior, que é importante. O Atlético com a Arena MRV e agora com o gramado sintético, a gente deve ver mais, tanto feminino como os times de base, usando a Arena MRV. Não nos dias dos jogos, na preliminar, como era antigamente, que era muito legal. Você ia para o estádio e podia ver aquele garoto que estava para ascender ao time profissional. E vendo aquele garoto jogando bem, a gente já cobrava do treinador, dá chance para o menino. Então agora a gente vai poder ver esses meninos na Arena MRV, é mais legal. E sabe o que eu vou poder ver? O melhor intervalo da televisão brasileira. Mande sua mensagem, mande o seu WhatsApp, 31 99680 2910. O intervalo é rapidinho e mande sua mensagem dizendo que você quer ganhar a linda bermuda da CSA. Daqui a pouco a gente está de volta. Lá ele, né? É assim, né, pessoal? Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E na sexta tem mais um sorteio sensacional para você dessa linda, linda, linda bermuda da CSA. Ela tem bolsos para você colocar aqui seu celular. Ela tem a compressão na medida certa, protege dos raios UV e você vai render muito mais com ela, seja correndo ou pedalando ou até passeando, você vai ficar bonito na fita. Vai lá no Insta, @CSA Esporte. Tem participação, a gente coloca aqui na tela. Moisés Cristiano, grande Moisés. Forte abraço, hein? Boa tarde, amigos do Bola na Rede. Quero ganhar a bermuda da CSA. Que bacana está sendo esse Mundial. Quando começarem os mata-matas, aí é que a onça vai beber água. Não acredito que teremos clube sul-americano na final. Você está depressivo, Moisés? Você está contra o nosso futebol? Moisés Cristiano Almeida, lá do bairro Gávea. Esse aí é um amigo, cara, nota 1000. Ele é dos melhores motoboys. Entrega tudo com eficiência e rapidez. Grande beijo para você, Moisés. Ao Deus Dete aí. Boa tarde, bancada. E até que enfim, as Vingadoras ganharam ontem. Quero ganhar esse prêmio do Bola na Rede. Deus Dete, Amaral, Jardim, Riacho, Contagem.
Boa sorte para você, meu amigo. Daqui a pouco volta o Brasileiro e tem Cruzeiro e Grêmio. Falando nisso, a equipe tricolor terá que pagar 1,5 milhão à Raposa, caso queira escalar o Marlon. O lateral esquerdo está emprestado ao time gaúcho até o fim da temporada, de acordo com as informações da imprensa do Rio Grande do Sul. Existe o interesse em contar com o atleta nesta partida. Caso o Marlon atue em 25 jogos com a camisa gremista, o clube vai desembolsar 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais ao Cruzeiro. Você está contando, você está anotando, Emerson, o número de partida do Marlon? E aí? Eu não acho que o Grêmio vai pagar esse valor para o Cruzeiro para ele poder jogar. Como é que fica? Eu acho que o Marlon não foi uma boa escolha, né, para eles, né? Foi um risco, né? Eles assumiram. Não, mas ele tá jogando um lá, momento bom, um momento bom para ele, né? Para ele chegar no Grêmio e tal, mas as exibições dele, né? E o time do Grêmio também, né? Apesar de ter dado uma melhoradinha aí antes da pausa, acho que o Marlon não é um jogador que está convencendo o suficiente para o Grêmio pagar essa grana toda para jogar contra o Cruzeiro, né? Tem que ver se vai chegar nessas 25, né? Pelo jeito vai chegar, né? Tá jogando direto, né, Júnior? Você acha que o Cruzeiro, quando ele pegou e segurou jogador até para não bater a meta de partida, no caso o Marquinhos, o Cruzeiro se valeu desse recurso? O Grêmio pode chegar nisso, travar o jogador com 24 partidas só para não pagar, para não contratar, Vécio? Quando o jogador encaixa como uma luva no grupo de jogadores, no esquema do treinador, vale a pena. Agora, eu não sei, não posso falar porque eu não tenho visto o que o Marlon anda fazendo por lá. Mas se ele estiver jogando o mesmo futebol que ele jogava no Cruzeiro aqui, ele não atinge esse número de partidas. E tem um detalhe, as coisas financeiras não estão muito legais lá para o lado do Rio Grande do Sul também. Tanto o Grêmio quanto o Internacional estão fazendo pechincha como loucos para poder angariar dinheiro, buscar fundos. Então, eu acredito que o Grêmio vai segurar, não vai pagar essa multa de 1,5 milhão, em hipótese alguma, para que o Marlon possa jogar contra o Cruzeiro. Você não vai falar não adianta olhar para mim não. Aqui, o Jaime Júnior está assim para mim. Aquele olharzinho assim, todo cheio de meiguice, na expectativa de que eu coloque ele para falar. É para falar do Galo? Como eu vou te contar, viu? Agora é Cruzeiro. Ele só fala do ganhador da Mega Sena de Matozinhos. Ele mudou muito, viu? Ele não era assim, não. Tô doido para saber quem é que ganhou. Eu tô achando que o Jaime Júnior levou essa aí. Quem e der. O Sport demonstrou interesse na contratação do atacante Lautaro Dias. Mas, até o momento, não houve procura e nem proposta pelo atleta. Ô, Jaime, como é que você resolve numa situação dessa, quando de repente, tem poucos clubes, até porque o histórico do jogador não credencia a ser um cara badalado e valorizado. E aí, na hora que surge um nome, você fica na expectativa, mas o clube não vai. Tá quase naquela. Ô, gente, se vocês me procurarem, me pagarem para eu ficar com o jogador, eu fico, tá quase assim. Sabe o que faz? Não sei. E aí lembra aquela frase daquela senhora do programa humorístico, né? Que ela falava assim pro esporte, coitado. Meu Deus do céu, o Lautaro realmente não vingou, né, cara? Não mostrou. A gente vê que é um jogador, primeira partida, eu falei, esse cara vai fazer história aqui em Minas. De repente o Lautaro sumiu, cara, não sei o que acontece. Será que não falta alguma coisa com relação ao trabalho da psicologia nesses clubes? Só pode ser, porque o cara aparece e desaparece da mesma forma que chegou, amigo. Fica difícil. Mas você sabe o que eu ia te falar, e é importante você estar falando isso, e às vezes as pessoas têm a memória muito curta. O início dele foi muito bom, mas eu acho que o início dele foi muito mais um início explosão e físico de correria. E naquele momento que a equipe não estava legal, estava um time sendo reconstruído, ele apareceu. Aquela história, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Sim. E ele ali era um cara de entrega, de correria, de vontade, sendo que outros estavam até muito dispersos. Então ele acabou se sobressaindo e o Alves está certo nesse aspecto, Emerson. Sim, ele chegou com uma moral, né? Ele chegou bem, né? Da onde ele veio, né? Cavalo Paraguai, né? Explodiu. Ele fez boas exibições nisso, como o Júnior lembrou. Muito bem lembrado, explosão, né? Fez alguns gols importantes, mas o time estava muito bagunçado naquela época, né? A gente não sabia como é que ia jogar. E ele não aproveitou as chances até agora que o time está organizado, né? Então, realmente, o Sport, por favor, faz o pix aí e leva a fera embora. Ia ser um entrave, porque o Cruzeiro quer o dinheiro, o Cruzeiro não quer liberar sem ganhar. E Ronaldo, ex-dono da SAF do Cruzeiro, deu uma entrevista ao Denilson Show, que tá bombando, hein? E falou sobre a gestão realizada no clube. Ele elogiou o Pedrinho, o atual dono da SAF. E vamos agora ver o que ele falou. Mas olha, o Ronaldo foi muito otimista sobre o Pedrinho. Demonstrou e o Cruzeiro. lealdade ao Pedrinho também. Olha, né? Não, você vai ver aqui.
Ele disse, o torcedor não tem que pensar que a SAF vai virar a identidade do clube. Não vai. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. É uma solução viável. Nós mostramos isso no Cruzeiro. Fizemos uma gestão muito sustentável e responsável durante 2 anos e meio. Pegamos uma dívida de 1,2 bi, diminuímos pela metade. Aprovamos a recuperação judicial e colocamos o clube nos trilhos novamente. Agora, a segunda parte que eu quero que coloque aqui na tela, que é o Ronaldo falando do Pedrinho e que pode ser uma nova realidade no futebol e tem muita gente fora do eixo, aliás, fora aqui de Minas, lá no eixo Rio-São Paulo, que está torcendo para isso não acontecer. É questão de tempo para que o Cruzeiro realmente domine, porque o Pedro Lourenço é agressivo, ele é muito bom, é um líder apaixonado pelo clube e tem dinheiro, né? Acho que acertei muito também na pessoa que escolhi para vender. O Pedrinho sempre esteve comigo desde o início. Então, quando o Ronaldo fala isso, o Nicola também recentemente ele disse uma informação que o Pedrinho teria conversado com a família, que o Pedrinho disse que todo ano ele vai fazer um grande aporte no Cruzeiro, visando o crescimento do clube, investimentos, que a família dele entendeu que é a paixão dele, ele pode, isso para ele não faz com que ele balance, dá para ele fazer isso. Então fica uma expectativa. E quem está do lado de lá, principalmente companheiros da imprensa, Mauro César e tantos outros, eles ficam meio pirados, porque eles estão vendo que pode ter alguém apaixonado que vai colocar dinheiro sim e pode, de novo, incomodar essa turma que ficou num período aí bem hegemônico. Claro, tem as conquistas também que o Atlético teve aí, teve ano bom com conquista, mas assim, normalmente fica Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo. Então, quando vem alguém para quebrar isso... Um período maior, não... abre seu coração, eu estou vendo que você também... A realidade, Júnior, nós sabemos que o eixo acomodado é Rio-São Paulo. Rio Grande do Sul com Grêmio Internacional, Minas Gerais com Cruzeiro, que foi inúmeras vezes, o Atlético apareceu algumas vezes. São os 2 estados que realmente mexem com a estrutura da publicidade do Brasil. Você sabe que quem banca tudo, a televisão, que compra os campeonatos, é ela que coloca dinheiro nesses clubes. E quando é o mercado de Minas e do Rio Grande do Sul que ganha, o mercado publicitário das televisões acaba perdendo um pouco de dinheiro. Eles só querem para eles. Então, o Pedrinho disse, eu quero colocar em torno de 200 milhões de investimento ano a ano no Cruzeiro. É lógico que os caras do lado de lá vão tremer nas bases. Eu mandei para você uma matéria sobre o BAP do Flamengo, falando sobre gestão com responsabilidade. Depois você olha, eu acho que é isso que está precisando no futebol hoje. Responsabilidade, criar um teto salarial no Brasil, que eu acho que seria muito interessante, que a gente está vendo jogadores. Aí acaba o futebol. Se fizer isso aqui, sabe por que acaba? Diga. Os caras vão todos migrar de forma muito mais efetiva para a Europa, porque a diferença da grana que o cara ganha lá, demais. Do euro e do dólar, o cara ele já nasceu com 1 mês de idade e já está negociado para lá, porque lá ele vai ganhar muito mais depois se ele fizer a compra, seja de imóvel, o investimento aqui, é muito mais. Então, infelizmente, isso tinha que ser uma ordem mundial com relação ao futebol. Começando da FIFA lá, vamos dizer assim. Mas aqui vira falar, tem um teto, classificação, você pode, o vôlei tem esse exemplo, né, que faz isso, não de salários, mas a classificação, só que é o seguinte... tem que ser mundial isso aí, senão só vai acabar. O regional, o nacional vai acabar, infelizmente. Agora, tá animado, Emerson, com o Ronaldo? Eu gostei muito do depoimento dele, né? O Ronaldo é um cara que sempre lutou pelo Cruzeiro, né? A torcida não gostou por bastante tempo aí, mas é um cara que preocupou realmente com o clube, né? Com a história do Cruzeiro e, mais uma vez, ele demonstrando esse carinho aí pelo Pedrinho, né? O Pedrinho já ajuda desde antes, né? Com ele também. E agora sendo o porta-voz, o chefe de tudo aí para manter o Cruzeiro por muitos anos aí, sendo o maior destaque, né, do futebol brasileiro, para assustar a turma. De fora. Você vai falar, mas você vai falar sobre um assunto que é a sua área, sua alçada. Até porque sua vida transformou de um dia para cá. Então, esse assunto vai servir para você ter cuidado com os seus documentos, cuidado com as suas coisas. Olha que notícia ruim, gente. A picaretagem come solta e chegando aí mais uma vez aí ao mundo também do futebol. Gabigol foi vítima de uma quadrilha que desviou salários de jogadores de futebol.
Uma operação da Polícia Civil de diferentes estados foi deflagrada nesta manhã. A operação, chamada de Falso 9, depois eu vou explicar esse nome, foi às ruas para cumprir 9 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em Porto Velho, Cuiabá, Curitiba, Almirante Tamandaré, no Paraná, e Labreia, no Amazonas. Foram apreendidos celulares e cópias fraudulentas de documentos e dados das vítimas. Só do atacante do Cruzeiro foram desviados mais de 800 mil reais da conta dele. Kahneman do Grêmio também teve prejuízo de 400 mil reais. Os criminosos abriram contas bancárias com documentos falsos e depois pediam portabilidade do salário da vítima para a conta fraudulenta. A investigação começou em janeiro deste ano e até agora foram recuperados cerca de 135 mil reais. E aí, um detalhe, esse nome, Falso 9, ele me lembra demais um Instagram do meu amigo Billy Lima, que é Falso 9 _oficial. Então o Billy tá cheio de moral, tá mandando até na Polícia Civil, criando aí nome de operação da polícia. E vale conhecer o Instagram do Billy, que tem muito humor, muito futebol, é muito legal. Falso 9 _oficial. Tá podendo, hein, Billy? Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Tá. Voltamos com o seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde na TV Horizonte e na Rádio América. Tem mensagem? Coloca aqui na tela pra gente. Patrícia, boa tarde. Quero participar do sorteio da bermuda. Patrícia, bairro Vitória. Boa sorte, viu, Patrícia? Bender, bom dia a todos da mesa, principalmente pro Verso. Quero ganhar essa bermuda aí da CSA. Vender de Betim, torcedor do América. Esquenta o pé com o Coelhão dentro de casa. Agora o Coelho tem que voltar a vencer dentro de casa. E no confronto do líder da Série B contra o Goiás. O Goiás líder e o Atlético lanterninha até então. Na Serrinha ontem, o Atlético, futebol é mágico, foi lá e ganhou por 2-1, deixou a lanterna e está na 18ª posição. Agora você fala, você não falou do dinheiro, mas fala do Atlético, você tem 30 segundos. Futebol é uma caixinha de surpresa, não é? É impressionante. Eu não esperava que o Atlético fosse ganhar esse jogo, não. Que bom que ganhou e que deu uma subida aí na tabela para permanecer na Série B, né? Legal. E olha só, o São Paulo está de técnico novo, Hernan Crespo, que substituiu Zubeldia. O contrato é até o fim do ano. Crespo foi apresentado hoje, chegou com comissão técnica e nos próximos dias começa a trabalhar. Os estrangeiros estão dominando o Brasil, Emerson? Estão dominando e o torcedor do São Paulo está, né, fazendo festa, né? Já que o Crespo voltou, um ótimo treinador e pode derrubar a minha previsão? A profecia de Elvésio, né? Falou que o São Paulo ia cair para a segunda divisão. Acho que com o Crespo essa história vai mudar. Não vai. Eu quero ouvir de você outra coisa. William Arão. Arão no Santos. Tá lá. E aí, uma boa? Sim ou não? Sim, sempre gostei muito dele. Jogava um futebol feijão com arroz no Flamengo, para frente e sempre. Eu acho muito bacana, boa contratação do Santos. 32 anos. E qual a dica que você tem para não cair em situação como a do Gabigol? Você estava me mostrando aqui. Dá o seu recado para quem está do outro lado. Que cuidado que a gente pode ter? Você tem 15 segundos. Semana passada houve a divulgação, né? Várias plataformas divulgando. Tivemos vazamento de 16 bilhões de senhas. Então, trocar a senha, fazer uma senha mais difícil de acesso é importante. Troquem a senha. Você só não troca a senha do Bola na Rede. Essa senha está aqui no meu e no seu coração, porque eu te espero sempre aqui de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América. Então, a senha do Bola na Rede, não troca não. Fica com a gente, que amanhã tem mais. Jaime! Nós vamos continuar resenhando aqui. É o nosso laranjinha. Traz o café. Hoje eu vou te tratar... essa turma toda bacana, de segunda a sexta, Bola na Rede aqui com o Júnior Brasil. Eu vou te tratar bem, que você vai me dar carona hoje. Emerson! Tchau, tchau. Chegando bolo. Valeu, galera. Receita de bolo? Fala aí, qual tá bolo? chegando o bolo. Ó, o cafezinho, manda o café. Manda o café. Aqui na resenha. Bora pro café e qual o gosto.